Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas ao nosso Versa Podcast. Aqui com meu amigo co-host Ricardo Castilho, sempre com convidados especiais. E hoje uma alegria, nós vamos receber aqui a Maria Juliana Barbosa Maju, que é a CEO da FENALAW, que é a maior feira jurídica da América Latina. Mas antes eu quero agradecer aqui a LCA, Law Concept Academy, que é a nossa faculdade, que tem cursos de pós-graduação, MBA, graduação em gestão pública, que é a nossa patrocinadora aqui, juntamente com... E o Acodex, Aceleração de Inteligência Artificial para Negócios. Obrigado! Bom, Maju, uma alegria recebê-la aqui, né, para a gente saber um pouco mais da FENALAW, que é uma feira já, quem é da área jurídica conhece, né, a FENALAW que tem trazido muita inovação, muita coisa diferente, né, muitos cursos também, muita atualização. Então, vamos saber um pouco mais, mas eu queria saber um pouco de você, da sua trajetória, né, há quanto tempo você está, né, como CEO da FENALAW e sobre a tua trajetória para você chegar até aqui. Vou contar um pouquinho, Castilho. Renato, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Renato, meu grande parceiro, né, FENALAW, conselheiro, né, da FENALAW. Então, fico muito feliz de falar um pouquinho da FENALAW aqui no podcast de vocês. Acho que a história da FENALAW, a minha história, na verdade, tem muito, né, caminha muito próximo com a FENALAW. Eu trabalhei 18 anos como executiva de uma empresa inglesa chamada Informa Group. É um grupo inglês, exato, é um grupo inglês de comunicação e que trabalha grandes feiras, né? Como o AgriShow, FISPAL, enfim, são feiras enormes. E em 2014, a FENALAW foi comprada pelo Informa Group. A FENALAW foi criada pela Ana Boranga, acho que todo mundo do mercado jurídico conhece muito a Ana Boranga, uma grande gestora jurídica, né? Você conhece bastante ela, né, Renato? Ana, um abraço, um beijo carinhoso aqui, parabéns aqui pela inovação. E eu lembro, né, quando eu era pequenininho, enfim, a Ju vai contar. Vou contar um pouquinho dessa história. Enfim, a Ana criou a FENALAW, né, há 22 anos atrás, e em 2014 o Informa comprou a feira da Ana Boranga. E eu era executiva do Informa nessa época, né, fui 18 anos diretora lá, e dentro do meu portfólio de feiras, eu tinha outras feiras que eu trabalhava, a FENALAW foi uma dessas feiras que ficou dentro do meu portfólio. E nós começamos a trabalhar, era uma feira na época pequena, né? A gente nem falava feira, né? A gente chamava na época de Confex, que era um misto de congresso com uma pequena exposição, né? Na realidade. E tinha ali pelo menos umas 200 participantes, mais ou menos, eram 2 salas, né? Uma para foco escritório, uma com foco em departamento, eram só 2 salas, né? E uma pequena feira de exposição. A gente vai falar um pouquinho mais dessa feira, como ela era e como isso evoluiu aqui para a FENALAW. Enfim, aí eu comecei a trabalhar esse produto, então acho que desde 2014, quando ele veio para o Informa, eu já comecei a trabalhar, e a gente começou a trabalhar, enfim, na transformação dele, né, no crescimento da feira, até para acompanhar muito o que eram as outras feiras do Informa, né, que eram grandes feiras de negócio B2B. E quando veio a pandemia, contando um pouquinho da minha história, especificamente não da FENALAW exatamente, quando veio a pandemia, 2020, uma empresa, né, basicamente de feiras aqui, você imagina o que foi para nós, né, como era um grande grupo inglês, uma grande estrutura, né, hoje é listado nas 100 maiores empresas da Bolsa de Londres, a gente segurou a estrutura, né, aqui no Brasil, começamos a fazer tudo online, mas houve uma reestruturação mundial de eliminar pequenos eventos que tivessem e manter só realmente aqueles grandes eventos com 100 mil visitantes, 150 mil visitantes. E nessa reestruturação ia haver uma reestruturação até com a própria FENALAW. Eu falei, não, gente, eu trabalho esse produto há 10 anos, né? É um produto que não tem só no mercado outro produto, enfim, começamos a conversar e, né, enfim, conversa vai, conversa vem, culminou na minha saída do Informa com a FENALAW. Então a FENALAW deixou de ser um produto do Informa e passou a ser um produto da minha empresa que eu abri e criei. Algumas pessoas do Informa vieram comigo para começar a tocar a FENALAW. E aí começou a minha história sendo 100% minha empresa com FENALAW.
né? Então, foi exatamente na pandemia. Então, a gente saiu sem saber se ia ter evento. E essa foi a virada? Foi a virada completamente. Porque essa explosão de gente. A explosão de gente foi, primeiro porque a gente, realmente, na pandemia, a gente decidiu fazer um evento online. Mas eu falei assim, eu não vou fazer um evento online pequeno. Eu vou fazer um evento online com 5 salas, com 200 palestrantes, eu vou cobrar inscrição, um monte de patrocinador, e foi um sucesso, no fim das contas. Mas eu saí do Informa com a Fenaló sem saber o que ia acontecer, porque eu falei, gente, eu vou sair, mas não sei se vai ter evento, se nunca mais a gente vai poder fazer. Uma bênção, né? Não tinha perspectiva nenhuma, né, na época, de abrir e fazer evento. Então, a gente estava naquela... Você arriscou, né? Foi um risco. Dificuldade é uma oportunidade. Exatamente. Foi que eu falei, bom, é agora, vou no... Então, assim, não foi só a Fenaló, eu também tenho outra feira no meu portfólio aqui também, que eu também veio do Informa. Tem uma feira para dermatologista, para medicina estética. E aí começou a história com a Fenaló. Então, a Fenaló, nessa época, a gente fez online, em 2021 ainda. A gente não conseguiu realizar o evento fisicamente em 2021. E aí, quando veio em 2022, finalmente, voltou. Explodiu. Primeiro porque nós investimos também muito no evento físico ali, em transformar isso. E segundo porque, durante a pandemia, a necessidade de transformação tecnológica e, assim, para os escritórios foi gritante, foi urgente. E quando voltou, de fato, a Fenaló voltou com tudo, porque todo mundo entendeu que aquilo não era uma coisa que a gente só estava discutindo ali na Fenaló do passado, aquilo era a realidade, né? Então, aí mudou o perfil da Fenaló logo pós-pandemia. E hoje, na minha visão, a maior feira jurídica do mundo. Eu questionei a Maju, ela falou, acho que do mundo não, mas de tudo que eu vivenciei até hoje, eu não vi nada com essa potência, esse número de pessoas. Até porque você fecha antes, né? Você não consegue... Hoje As inscrições você fecha um pouco antes. Hoje, o ano passado a gente teve que fechar, porque de fato o lugar não comportava o número de pessoas que a gente teve 13 mil pessoas, né? Então, se você pegar aí essa história de 20 anos, 22 anos de Fenaló, né? Que 13 mil. 200 pessoas para 13 mil pessoas, né? E assim, o propósito da Fenaló, a discussão da Fenaló é a gestão jurídica, né? Então, a gente não está ali para discutir questões legais, né? A gente, de fato, discute a gestão jurídica e tudo aquilo que permeia um negócio, né? Que é um escritório de advocacia hoje. Então, vamos imaginar que a Fenaló já está no limite. Quais são as novidades? Vai mudar? Vai para um lugar maior? Vai. Dá um spoiler. Tá. Vai. Em 2026 nós vamos mudar. Tem que ir para um lugar maior. Realmente, hoje não está comportando. Esse ano ainda vai acontecer no Frecaneca, que foi a casa... 22 anos, né, da Fenaló. Então, enfim, uma grande parceria que a gente tem com eles. Sempre foi lá. Desde a primeira edição até agora, sempre foi lá. É lógico que assim, era em um andar. Aí o Frecaneca expandiu ao longo desses anos, ele teve uma reforma, ele expandiu esses andares todos, então ele já aumentou o andar que já era a Fenaló e além disso nós começamos a alocar os outros 2 andares. Então hoje a Fenaló ocupa os 3 andares do Centro de Convenções Frecaneca. Então de fato hoje ele está muito vertical, então a gente precisa tornar isso horizontal para que a circulação seja um pouco melhor e a gente comporte todo mundo que quer de fato se inscrever e que hoje não consegue participar porque a gente limita as inscrições, né? Se não será a maior feira do mundo, Renato. Jurídica, que o caminho E pelo número de advogados que a gente tem no Brasil, vamos combinar que... Quase 1,5 milhão, né? Exato, então... E qual que é o perfil hoje? Hoje tem, porque você tem debates técnicos, mais voltados para a gestão, mas ainda tem técnicos. Inteligência artificial, por exemplo, né, que envolve gestão, envolve carreira, envolve a questão técnica e regulação também, mas você tem a parte da feira, né, a parte dos negócios, a parte das soluções, das integrações. Conta um pouquinho pra gente o que tem dentro da Fenaló. A Fenaló, eu vou contar um pouquinho desses marcos importantes que eu senti na história da Fenaló, que vai te contar mais da história, né? Acho que a Fenaló vivenciou 2 marcos importantes na sua história. O primeiro foi quando a gente saiu do analógico e foi para o digital. Esse foi o primeiro marco importante da Fenaló, porque acho que a gente estava até conversando aqui antes, né, Renato, sobre o bibliotecário que você tinha dentro dos escritórios, gestão de arquivos, gestão de documentos. Então, assim, o foco da Fenaló nessa época era basicamente esse, né? Gestão de documentos, quem ia, né, expor era realmente quem tratava desses assuntos. E aí você teve esse primeiro marco que foi do analógico para o digital. Então, a gente passou a ter softwares, robôs, né, tratando muito dessa tecnologia de soluções para os escritórios. E o terceiro marco que a gente está vivenciando agora com a inteligência artificial.
Então, isso vai mudar radicalmente o mercado e a exposição da Fenaló também sente isso com os próprios expositores. Então, hoje a Fenaló ela é uma feira que ela tem 140, 150 expositores. Isso também, com certeza, quando nós mudarmos em 2026, também vai expandir, porque a gente vai sair de 10.500 metros que a gente tem hoje para 14 mil metros de espaço. De exposição, então isso vai mudar. Então, o perfil dos expositores hoje é esse. Então, a gente tem muita inteligência artificial, a gente tem muita tecnologia, muito software. Então, todo mundo que presta serviço para escritório e para departamento jurídico. Tá? Então, o público da Fenaló hoje, ele é 40% mais ou menos de escritórios de departamentos jurídicos e 60%, não são 60% exatamente por cento de escritórios, mas a gente tem também outros players desse ecossistema jurídico, né? Procuradores, magistrados, enfim, que também participam da feira. 40% de departamentos jurídicos? De departamento jurídico. É muito alto. Acho que hoje, se você pegar todos os grandes bancos, todas as grandes empresas estão... Assim, a gente tem alguns segmentos importantes, né? Banco, financeiro, né? O agronegócio, energia, são empresas muito presentes na Fenaló hoje, né, com o departamento jurídico. E assim você pega departamentos jurídicos que tem empresas que escrevem 30 pessoas, 40 pessoas, né, do departamento. Então, é bem interessante. E, então, assim, as discussões todas da Fenaló durante esses 3 dias, elas giram em torno da gestão jurídica. Então, a gente discute tudo que diz respeito a um negócio jurídico. Então, a gente tem sala que fala de pessoas, né, então... A gente também estava discutindo um pouco desse perfil, né, do profissional que vai mudar, a gente fala mais sobre isso, sobre pessoas, sobre inteligência artificial, marketing, automação, geração de valor para o escritório, então, né, como eu me posiciono e tal. A gente vai ter uma sala, também uma novidade para esse ano, especial sobre podcast. Então, vão ser... Sobre podcast, não, a gente vai ter um podcast gravado ao vivo na Fenaló. Vai ser uma sala, vão ser 2 dias com gravações ao vivo de podcast. Aqui é o aperitivo. 2 advogados aqui. Isso aí, ó. Maju, ensaio. Fenaló, pronto. Exatamente. Então, assim, são todos esses assuntos que giram. São 10 salas simultâneas de conteúdo acontecendo. E aí você me perguntou um pouco do perfil. A gente tem também uma sala específica para pequenos e médios escritórios. Mas você pegar hoje, acho que 70%, né? Você deve saber melhor o número que eu. 70% dos escritórios são pequenos escritórios. A maioria. Então, a gente tem uma sala específica para eles, uma PME, né? Isso é que legal. Pequenos e médios escritórios, e a gente trata de assuntos específicos para eles. Por que aconteceu? Muitas vezes a gente traz escritórios grandes, né? Para falar na Fenaló, e aí às vezes o pequeno olhava e falava assim, mas essa realidade não me pertence, eu não tenho esse investimento, eu não tenho esse tamanho, eu não tenho essa quantidade de pessoas, e a gente foi adaptando. Então hoje a gente tem uma sala exclusiva para essa discussão, e ela vai desde o financeiro, passa por toda a parte de gestão de negócio, né? Desde o financeiro, pessoas, gestão, cases, né? Que a gente traz bastante, e as discussões maiores todas, né? Como é que você vê o negócio da advocacia por essência? Né? Porque o advogado ele não tem na faculdade essas matérias de gestão. Como que está esse mercado? O advogado tem condições de já montar o seu negócio e gerir? Porque a advocacia ela é complexa. Exato. Você precificar é extremamente complexo. Você identificar mercado, você atuar no marketing, identificar concorrentes, precificar. É algo, a gente brinca, né? Tem mês que não ganha nada, tem mês que ganha muito. Enfim, é algo instável, né? Imprevisível. Eu muitas vezes falo, olha, você gerir o negócio jurídico hoje é muito complexo. Muito. Então, até brinco, quem gera um escritório de advocacia, um negócio de departamento jurídico hoje, sai já quase que pós-doc na área de gestão, vai gerir qualquer negócio. Tudo é mais fácil que um escritório de advocacia. É isso mesmo que acontece, Maju? E isso mudou demais ao longo dos anos, o perfil desse profissional, né? Acho que você também deve ter acompanhado isso muito no mercado, né? Porque esse perfil mudou desse profissional do escritório, né? Do gestor do escritório de advocacia. O que a gente acompanhou ao longo desses anos todos? O escritório é um negócio, como qualquer outro. Então, você precisa ter estratégia. Uma empresa. É uma empresa. Uma empresa. Então, você precisa ter estratégia, você precisa ter marketing, você precisa ter gestão de pessoas, né? Além de praticar a advocacia, né? Então, o que a gente tem acompanhado? Antes, você tinha muito... Era o mesmo advogado que fazia tudo, né? Ele praticava a advocacia, ele geria o escritório, e a gente veio acompanhando uma evolução muito desse profissional dentro dos escritórios, de ter hoje um profissional de gestão mesmo, que não necessariamente é um advogado. Muitos casos sim, outros casos não, né? Você tem hoje um profissional de marketing, você tem um profissional de gestão de pessoas. Então, a gente acompanhou na Fenaló muito a mudança no perfil desse profissional, isso é claro.
No passado, era como era confuso, como era difícil, né? E eu acho que, inclusive, o boom da Fenaló não é só por conta também da tecnologia, é por conta também dessa percepção de que o escritório é um negócio, de que a gente precisa se profissionalizar. E a Fenaló, basicamente, ela é sobre isso. Ela é sobre isso. Então, ela é o propósito exatamente de profissionalizar, né, esse perfil, né, desse profissional dentro do escritório de advocacia. Então, eu vejo uma mudança drástica. Eu acho que vai acontecer uma segunda mudança agora com a inteligência artificial. Então, o perfil também vai mudar também das contratações dos escritórios. Mas hoje eu sinto que está todo mundo mais preparado. E os que começam hoje, né, pequenos, já entendem que aquilo é um negócio e que, de fato, ele não adianta só ele praticar a advocacia e ser um bom advogado, ele precisa ser de fato um bom gestor. Então eu entendo que quem começa hoje já começa com uma mentalidade de que entende que precisa se aprofundar em business, né? Acho que a própria OAB, a própria, né, todas as entidades também têm se preparado para também dar um suporte para esses pequenos escritórios nessa parte de gestão, porque de fato sem isso você não consegue manter o escritório, a conta não fecha. E essa é a explicação do sucesso da Fenaló, né? Eu acho que tem muito desse crescimento que a gente falou. Procurar Exato. a feira, que é uma vez por ano, ainda é pouco. É pouco, né? Ainda é pouco. A gente mantém um canal de conteúdo, né, ao longo do ano inteiro na Fenaló. Então, assim, a gente tem o Fenalocast, a gente tem entrevistas, a gente tem os colunistas fixos. Então, a gente mantém vivo ao longo do ano todo no nosso Fenaló Lab assuntos, informações todos ligados à gestão. Mas tem espaço. Você sabe que a atividade jurídica é tão complexa. Eu tenho alguns hábitos que às vezes chocam um pouquinho. Então eu gosto, por exemplo, de pelo menos uma vez por semana, uma vez a cada 10 dias, de me encontrar com outros advogados de outros escritórios. Às vezes até quando tem uma certa concorrência, e muita gente pergunta, mas por quê? Eu falo, porque as dificuldades são tão grandes de você, né, tratar precificação, marketing, mercado, e que é um momento, mesmo você concorrendo, em que você tenta achar caminhos comuns. E funciona. É muito interessante. E muitos desses almoços, desses encontros, a gente já sai com novas ideias e pode aplicar essas ideias em conjunto. Não é necessariamente a concorrência, é o desafio de gestão de um negócio que é impreciso e imprevisto, vamos dizer assim. Ainda mais com tecnologia fica um pouco mais complicado. E aqui só adicionando um ponto, Maju, a gente também não pode automatizar tanto a operação de um negócio jurídico, de um escritório de advocacia, por exemplo. Porque a parte humana, ela está intrínseca, está conectada. Então, se você sistematiza muito, você às vezes deixa, né, de conseguir um negócio, um contrato, etc., que você poderia ter feito de uma forma mais humana. Então, essa parte humana hoje, a gente coloca muito no escritório. A gente tem que ter sistema, tem que ter cálculo, tem que ter planejamento econômico, financeiro, tem que ter gestão de pessoas, mas tem que ter essa parte humana. Olha, não é tanto, vamos pagar tanto, né, e custa tanto. Às vezes, e essa é a parte mais complicada, né, Castilho? Sim. Às vezes você não é naquele contrato que você vai necessariamente ter margem de lucro, mas é aquele contrato que vai te dar a brecha para você conseguir a margem de um outro negócio. Te abrir portas, isso é difícil, né? Você, por exemplo, você não sabe se você vai conseguir, né, ter um outro contrato, mas às vezes pode ser a porta de entrada. Eu não estou dizendo para baixar preço e conseguir aquele contrato, não. Você vai praticar o preço de mercado, pode não ser o teu markup, mas para você poder ter acesso ou mostrar o que você faz. Quando a gente trabalha com tecnologia, no nosso caso, muitas vezes, a gente vai, quantas vezes eu não vi isso, por exemplo, vamos usar o exemplo, governança de IA. Quantas vezes eu falo, isso aqui é importante, tem que fazer agora, vai vir um marco legal, agora é mais barato, etc, etc. Mas às vezes você está muito à frente, você não consegue, por melhor que seja o teu discurso, você não consegue passar essa necessidade. Pode até ser lógico, mas não é aquele momento. Então, você tem que fazer alguma coisa pequena. DPO as a Service, por exemplo. Então, quantas vezes, olha, um negócio é pequenininho, etc., mas ali você tem um contato e você mostra com o encarregado interno, você mostra que na área de proteção de dados, você tem tantas outras coisas que você precisa fazer que não adianta só numa reunião, só num discurso. Então, você junta tudo, é uma operação complexa. E essa parte do carinho, da atenção, aquela história que a gente sempre fala, até no treinamento, né? Olha, você se comunique com o cliente, mas, Renato, não aconteceu nada no processo. Diga que não aconteceu nada. Mas por que se não aconteceu nada? Porque você vai manter contato, é um carinho, porque aquele que está te contratando, ele é uma pessoa que está preocupada, fica ansiosa, uma empresa também fica, né, preocupada, ansiosa, e você mostra que você está atento, você está ativo, você está integrado, você está ali trabalhando, etc. Às vezes,
o próprio óbvio, né? Às vezes ele acaba sendo aí um diferencial, vamos falar assim, não deixa de ser um marketing também. E esse assunto é muito tratado na Fenaló, porque você tem muito, né, como eu vou atrair mais cliente, como eu vou me relacionar, enfim, a gente fala bastante disso. E o ano passado a gente teve uma plenária, acho que você estava lá, né, quando a gente teve uma plenária com os CEOs dos principais, das grandes bancas aqui do país, discutindo exatamente essa relação, né? E primeiro eles estavam falando um pouquinho como os desafios, o que motivar eles, mas teve uma fala muito importante que eles falaram lá, que era a nova geração que vem tem que entender que eu estou prestando um serviço, que eu tenho que estar disponível para o meu cliente. Às vezes ele me liga no sábado, você não pode reclamar, você tem que dar graças a Deus que ele está ligando para você e não para o concorrente, que talvez atenda ele, né? É isso. E você não. Então, assim, é exatamente essa relação que você tem com os seus clientes que faz toda a diferença no seu negócio. Então, eles expuseram muito isso, né? Lá nessa plenária, o quanto você tem que estar disponível para o seu cliente, o quanto você tem que saber fazer relacionamento, o quanto... É exatamente isso que você está falando. Isso não tem nada em uma tecnologia que vai realmente substituir, porque relação, contato, networking são coisas que você tem que fazer, né? Então, nesse mundo interconectado, hoje você manda, pode não ser o cenário ideal, mas se a realidade é essa, que você se comunica 24/7, você não vai dizer, eu não vou fazer isso. A não ser que você já esteja aposentado, milionário, etc. Enfim, não precise. Mas é outro momento. Então, a gente tem que se adaptar. Essa adaptação de A que a gente chama, olha, se o mercado está assim, eu vou ter que estar assim. Médico. Você é médico, você vai ser médico 24 horas. Tem uma emergência, você vai ter que, até por questões legais, você vai ter que atender. O advogado é a mesma coisa. Eu vou ser advogado, então, só no horário comercial, etc. Olha, inteligência artificial está chegando. Atenção. Mas então é uma profissão então, que está muito trabalho, muito desgaste. Então, escolha outra profissão. Mas a gente não pode negar o mercado e essa dinâmica. Essa dinâmica é que faz a diferença. É o Will Guidara que chama, estava conversando nos bastidores. O Guidara, ele tem um livro chamado Hospitalidade. Ele foi dono de um restaurante em Nova York, estava na 55ª posição e foi para a primeira posição em hospitalidade. E ele fala do esforço, tudo que ele fazia, etc. Ele conta 2 casos. A querida Aninha, que esteve lá no SW, junto com a Maju também, e ela encontrou com o Will, e ele conta no livro dele o seguinte, teve uma vez que, usando dados, inclusive esses parâmetros, uma vez ele identificou lá na gestão de dados, não lembro exatamente qual foi o ponto, que tinha uma família que ia para o Caribe, teve um problema no voo, cancelaram o voo, etc. Perdeu a viagem do ano da família. E que eles iam no restaurante. O cara, acho que eram as redes sociais, né? Acho que quando você fazia a reserva, ele automaticamente via as redes sociais. E aí o que ele fez? Ele pegou, separou um ambiente do restaurante, colocou areia, conchas, etc. E simulou uma praia. A expectativa do cliente que estava lá é ver aquilo, aquele carinho, né? Aquela iniciativa de fazer. Deu trabalho? Muito trabalho. Mas e o retorno disso tudo? Né? Teve também um outro caso que ele conta, de uma família também muito rica dos Estados Unidos, que foi passar lá uma semana em Nova York, foi nos melhores restaurantes, o restaurante dele é estrelado. E também, não sei se foi nas redes ou se foi lá que ele pegou isso, mas alguém falou que eles tinham feito de tudo e estavam indo embora, a última refeição ia ser lá. Mas não tinham experimentado o famoso cachorro-quente de rua, de Nova York. Ele serviu o cachorro-quente no restaurante estrelado dele. E a experiência do cliente foi inesquecível. É isso. Você tem que superar as expectativas, né? Eu lembro, Maju, que tinha... Quem que falou isso pra mim? Era alguém dos escritórios grandes. Não sei se foi o Meire, enfim. A gente fala muito, até Meire, abração, a gente fala muito de IA. A gente tem o mesmo pensamento. Mas... não sei quem que falou, eu tive um caso depois disso, que falou, olha, dia 31 de dezembro, o cliente me liga, estava lá à disposição, ganhei cliente multinacional pro resto da vida. Eu lembro de um caso que eu tive 23 de dezembro, para uma operação de uma grande companhia, teve uma invasão, etc. Estava lá, 23 de dezembro, mudei tudo e tal. Roberta, minha esposa, está sempre comigo aqui, fui fazer uma perícia uma vez, fazia 7 anos de me casado com ela, a Renata, que hoje trabalha com a gente, nossa filha. Tinha 7 anos, a gente não fazia uma viagem, né, de lazer. A gente tinha programado tudo certinho, chegou na véspera e falou, não vai dar, vai ter uma perícia. Eu falei, mas faz 7 anos, Renato. Eu falei, Rô, e ela me apoiou. Falou, não tem problema, a gente arruma outra viagem. Né? Acabou sendo até melhor, Deus até escreveu, falou, ficamos no hotel melhor, foi muito legal, mas isso é da profissão. Né? Concordo. A gente não pode ficar mais parado, não é isso, Castilho? Normalmente o cliente tem uma dependência do advogado. Ele precisa falar com o advogado por segurança, né? Que a gente trabalha com questões muito intensas. Então você imagina que
está falando aqui de dar atenção para o cliente. É que tem cliente que às vezes extrapola também, liga às 7 da manhã. Para o Renato não tem problema se ligar, porque 7 da manhã ele já está no segundo turno dele, então não tem problema. Mas e fim de semana e tal. E nem sempre é uma questão urgente, é uma questão de carência mesmo, né? Cria-se mesmo esse vínculo. E às vezes nem sempre a equipe está no mesmo perfil, né? Exato. Porque é muito... Mas tem isso. Eu acredito que a gente até falou numa outra entrevista aqui sobre a necessidade humana, né? Eu acredito que cada vez mais nós vamos ter a necessidade dessa questão personalíssima, né? De poder ter um atendimento humanizado, personalizado, que é da profissão. E eu acho, Ana, uma coisa que você falou aqui, dos pequenos escritórios, porque hoje um contingente muito grande. O que é um pequeno escritório? O cara saiu da faculdade, hoje ele é um escritório, ele é um advogado, né? Então eu acho que abrir também a feira, abrir os temas, a discussão, a utilização e a gente poder falar também das experiências, né? De que não é uma profissão fácil, né, Renato? De modo algum. Não é. É de muita responsabilidade, de muita entrega. Sim. E é 24/7. E é mesmo. Sobretudo hoje que a gente está com o celular, né, o tempo todo. Não tem como. Então, é importante que a gente tenha isso com os que estão chegando agora, né, Ana? Ainda mais que o contingente de mais de 1.300 faculdades. E, invariavelmente, nós temos aí milhares de novos profissionais no mercado todo semestre, todo ano, né? Então, a gente discute muito a questão da saturação de mercado e tal, mas não é só isso. É entender que é uma profissão muito peculiar, cada vez mais. Então, acho que a feira está indo muito bem em poder acolher esse novo profissional. E é importante você achar o seu nicho também, né? Você entender onde você quer atuar. Então, a gente fala bastante nisso quando a gente está falando para quem está começando. A gente, inclusive, lançou um livro na Fenaló. O primeiro livro que a gente lançou logo que a feira veio depois da pandemia, que foi um manual para quem está abrindo seu escritório. Então, era um manual com diversas fases e etapas que você tinha que cumprir para abrir o seu escritório. Com vários cases, um monte de gente participando. Então, era exatamente sobre isso. O que você vai fazer? Então, você tem que escolher que nicho você quer atuar. Então, não necessariamente você precisa fazer tudo, você precisa fazer só aquilo. Você precisa escolher alguma coisa que você quer ser bom e que você vai ser bom e que você vai atuar naquele mercado e que você vai se especializar e que, enfim. E também, na Fenaló, que a gente fala muito, é que hoje a tecnologia você tem para todo tipo de tamanho de escritório. Então, a gente não fala que só tem tecnologia para grande escritório. Eu sou um pequeno escritório, a famosa sociedade de você tem lá, você tem uma tecnologia para você, que cabe no teu bolso. Hoje você consegue adaptar tudo. Então, é importante saber que existe, né, tecnologia e existe mercado também. Você é pequeno escritório, você consegue atuar, né, no mesmo nível de um grande escritório. Mas, assim. Você vê os advogados acompanhando essa evolução ou o mercado aí no advogado ainda é muito resistente e tradicional? Eu acho que era mais. Sinceramente, eu acho que era mais. Assim, eu acho que na Fenaló do passado ali você tinha muita dificuldade. Até você via na própria Fenaló, as pessoas nem enxergavam que elas precisavam estar lá. Porque você tinha muita resistência, né? Eu acho que ainda tem alguns escritórios, talvez, né, eu não diria dos grandes, claramente isso não existe mais, mas assim, dos pequenos escritórios, às vezes você tem uma coisa familiar que às vezes fica um pouco difícil de você querer comprovar, mas eu acho que isso vem caindo. Eu vejo que os escritórios, eles entendem hoje o quanto isso é importante, principalmente a pandemia foi essencial nisso e depois dali foi só, né, foi só crescendo, mas essa mudança tem acontecido rápido. Eu enxergo que eles têm mudado mesmo a visão. Mas ainda tem um outro caso, né? Escritório que você fala, não só trabalho no Excel. Não é só uma questão de tecnologia, é uma questão de visão de negócio, né? A tecnologia, ela ela vem... Depois que você tem a visão de negócio, a tecnologia, ela só vem para adicionar, né? Ela não é o principal foco. O principal foco é a sua visão de negócio, de tratar aquilo como, de fato, uma empresa, como ela é, né? Maju, e você, desse lado, sendo a principal executiva CEO da Fenaló, maior feira, que a gente já falando tudo isso, qual é a sua perspectiva do mercado jurídico hoje? Olha, eu acho que o mercado vai mudar muito.
com a inteligência artificial. Eu acho que vai, assim, o que você falou, a lidar com as pessoas, lidar com o cliente, isso não vai mudar, mas a forma como o negócio hoje é visto vai mudar muito, né? Então, eu enxergo, assim, a Fenaló, para mim, ela só tem como crescer, porque o que a gente está falando aqui exatamente desse entendimento do escritório como negócio, isso só vai crescer. Eu não vejo mais uma volta, né, para o passado de resistências e tal. Então, eu enxergo a Fenaló, assim, uma ascendente completa e total em relação a enxergar isso como negócio, tecnologia, inteligência artificial, mudança no perfil do profissional que está dentro desses escritórios hoje, né? Como eles atuam, como eles trabalham. Então, a minha visão é de que isso vai para um caminho sem volta, né? De profissionalização, de tratar isso como negócio. Então, e eu acho que a concorrência também vai mudar. Porque eu entendo que com a inteligência artificial, o que eu tenho visto, você vai ter concorrências entre pequenos escritórios e grandes um pouco mais acirradas. Eu não sei se você enxerga dessa forma também, do que eu converso com muitas pessoas, eles enxergam muito isso, você vai nivelar. Então, isso vai mudar o jogo do mercado, né? É isso que eu me enxergo para o futuro, assim. Então, às vezes, um pequeno escritório vai conseguir, às vezes, de repente, concorrer em pé de igualdade, de repente do foco que ele tiver. É um pouco perigoso falar essas coisas porque, né, quem sou eu para falar dessas previsões? Mas, assim, eu digo muito do que eu escuto do mercado. Por outro lado, falando um pouco de departamento jurídico, né, eu estive com muitos departamentos jurídicos ultimamente. Alguns deles já me pontuaram que, assim, eu tenho 30 escritórios que me prestam serviço aqui para o meu departamento jurídico. Tá, o que você está querendo para o futuro? Eliminar todos eles porque eu quero ter inteligência artificial. Uma pessoa coordenando. Você já ouviu isso? Eles só não sabem como fazer isso agora. Eles estão começando alguns... exato. Eu vi já começando alguns testes. A gente está começando com os testes aqui, para dar mais para frente mudar isso aqui. Então, eu vejo essa relação também entre escritórios e departamentos. Precisa mudar um pouco também, e vai mudar. Também não acho que é algo que é para amanhã, mas é algo que está caminhando. Enfim, eu acho que o mercado ele vai se redesenhar. Não sei se você enxerga da mesma forma. E também vou adicionar a questão da regulação. Nós teremos mais regulação. Exato. Seja do ponto de vista da inteligência artificial, com o nosso futuro marco brasileiro também, seja do ponto de vista do judiciário. O CNJ regulou o uso de IA no judiciário. O OAB tem a recomendação número 1 do ano passado. A gente vai ter outras diretrizes também, sem dúvida nenhuma. Há um foco muito grande na não substituição da atividade jurídica, então eu acho que continua um pedaço, vai ser diferente, mas vai continuar. O advogado ele vai gerir mais tecnologia, mas ele vai continuar, entre aspas, assinando ainda aqui digitalmente, e vai ter mais até responsabilidade, porque vai ter mais volume de gestão, vai ter que ter mais técnicos, outras carreiras vão surgir também. Sempre cito o relatório, né, do World Economic Forum também, a gente vai ter novas oportunidades para advogados. Não sei se os advogados vão ter apetite para se readaptar a essas novas oportunidades, mas teremos mais. Tem um ponto, Maju, quanto mais acesso, mais automação, não necessariamente a gente tem mais facilidade das pessoas também litigarem. Então, a gente vai ter mais processos. Na mesma potência de advogados? Não sei. Talvez seja até mais, mas para isso eu não tenho resposta. A questão é da readaptação. Então, por isso que eu fiz aquela pergunta para ti. O advogado ele é mais lento, ele quebra esses paradigmas com mais facilidade ou não? O que eu vejo no dia a dia? Então, comparado a outros mercados, né, é mais difícil. Eu brinco do IA, né? Então, hoje eu dou aula, sempre falo aqui no Versa, 100% das minhas aulas são... eu converso com as ferramentas, não é que eu uso, eu já converso, questiono, provoco, dou para os alunos, etc. E eles falam, os outros professores não fazem isso, mas está disponível. Por que o Renato faz isso? Bom, porque a minha obrigação está no limite da tecnologia. O pessoal brinca e fala, se der tudo errado, você está no final. Eu falo, não, se der tudo errado, eu não vou ter cliente. Então, estamos juntos, não tem problema. O mundo vai ser diferente. Então, acho que nós teremos novas oportunidades com uma potência diferente. Aí eu te pergunto, eu acho que e falo para muitos, né? Você quer ter um termômetro? Vá na Fenaló, vá na feira. E veja quem está na feira. Hoje, que vou fazer a pergunta para a Maju hoje. São duas perguntas. Como que aumentou o número de prestadores de serviço de tecnologia? Qual foi esse crescimento? E como é que está isso hoje? Aí a gente vai ter o termômetro. Não, aumentou muito.
Aumentou muito, gente. A Fenaló, assim, há pouco tempo atrás, a gente tinha lá um espaço e falava, meu Deus, mas quem a gente vai colocar aqui nesse espaço, né? Quem são as empresas que estão vendendo para o mercado jurídico? E hoje você tem grandes empresas de tecnologia que têm dentro uma vertente para o jurídico que ela não tinha antes, né? Que ela passou a enxergar isso como uma potencial. Então, isso, eu não vou te dizer que nem dobrou, isso mais que dobrou, o mercado cresceu demais. E você tem grandes empresas de tecnologia hoje que trabalham para o mercado jurídico que nem existiam há um tempo atrás, que nem trabalhavam esse público. Então, esse termômetro, ele é um termômetro importantíssimo, real e de sucesso para a Fenaló, porque hoje a gente tem gente querendo entrar na feira e não tem mais espaço, né, assim, para vender. Então, eram empresas de software jurídicos, né, que se adaptaram e outras que eram de outras áreas e acabaram tendo mercado, recorte para o jurídico. Exato. Né? Mas sabe, a gente não tem só empresas de tecnologia na Fenaló, né? Vou te dizer que é 80%, mas a gente tem também... 80%. A gente tem também outras empresas, né? Então a gente tem empresas do mercado financeiro, outras empresas que também querem acessar esse público, né? Então, que também tem então tem leilão, tem várias outras prestadores de serviço, mas 80% é tecnologia. Fora as legal techs e low techs que a gente tem, né, hoje. E vou te contar um termômetro também que acontece muito na Fenaló. A gente tem uma área, que é a área que a gente chama de legal tech, que é a área para low techs e legal techs. A gente tem pequenos balcões que a gente vende. Então, são empresas que estão começando e tal. A maior parte sai dali e vira stand grande. O que isso significa? O crescimento dela ao longo do ano, às vezes. Porque às vezes num ano ele está no balcão, no outro ano ele já quer um stand de 30 metros. Você fala, nossa. Então, assim, isso mostra exatamente o crescimento, né, na prestação de serviço para esse público. Aquela parte repetitiva. Então, a gente tem hoje na advocacia, no direito, o Castilho da educação até mais forte que isso. A gente tem... O que acontece? Durante muito tempo, né, nós advogados, uma parte do nosso trabalho na parte de pesquisa, na parte de ajuste, de recorte e cola, etc., durante muito tempo. Agora, essa parte mais repetitiva e braçal, ela está ficando automatizada. Está totalmente automatizada. O que a gente vai fazer? A gente vai questionar resultados, decisões, repetições. Então, eu brinco com os meus alunos e digo o seguinte, ó, se você usa jurimetria, tem lá 7% de chance de ganhar aquele caso, o que você vai fazer? Vamos responder. Ou seja, vou avisar o cliente que ele tem uma grande chance de perder. Mas o que você vai fazer para mudar isso? Aí olha assim, então eu falei, você vai usar o seu soft skill, vai marcar um despacho ou uma sustentação oral, seja lá o que for, e vai trazer esse cenário, olha, o caso aqui, a casuística aqui é diferente, se eu tenho 7% de chance de perder, no meu caso, isso não pode acontecer, porque a casuística é diferente. Você, julgador, magistrado, ministro, desembargador, tem que ler o meu caso. Porque se você julgar com base no 7%, você está sendo autômato. Você não pode ser autômato, você tem que aplicar o direito. Então, você vai chamar a atenção. Isso vai garantir que eu vou ganhar um caso? Não necessariamente, mas numa situação em que 90% dos casos estão indo no automático, o seu caso não vai no automático. E aí você vai trazer o direito na essência, que é argumentação, etc. E eu acho que isso vai se estimular. Você trouxe uma questão super interessante, aquela questão da substituição. Né? O departamento jurídico vai substituir porque economiza. Tem a pressão do CFO, etc. Exato. Mas então, um detalhe, eu estava pensando aqui, falando, se isso acontecer, eu acho que não vai, tá? Acho que uma parte acontece, uma parte. E acho que os escritórios vão entrar junto nisso. Então, eles vão continuar potencializando e otimizando. Mas se substituir tudo, o diretor jurídico também vai ser substituído. Então, não vai ter mais departamento jurídico. Esse é um equilíbrio natural que eu acho que a gente vai ter, porque o direito não vai deixar de existir. Pelo contrário, eu vejo o direito protagonizando em um mercado drástico de inteligência artificial em que em 5 anos 60% das ocupações terão que ser readaptadas. Isso aqui é problema. Isso não vai acontecer. Então, nós vamos ter litígio, vamos ter briga, bagunça. Todas as áreas do direito. Fricção, olha, eu não consegui, o que eu faço, enfim, etc. Novos modelos regulatórios, enfim, daí por diante. Isso tudo por si só traz mais mercado de trabalho. Qual é o ponto? É o tempo. Eu sempre falo, todas as vezes. É o problema do tempo aqui. O tempo está ficando curto. Então, quem entrou no bar, no trem, o trem está lá na frente. Eu não vou ter velocidade para alcançar o trem que está lá na frente. Vou ter que pegar os trens, né, que estão mais atrás. É diferente. Mas é um desafio e a Fenaló vai ser um termômetro. Né? Não, já é. Então, vai trazer... E por isso que você falou uma vez por ano, eu acho que não. Acho que a Fenaló vai ter 2 vezes por ano.
Porque a área de mini edições. Exato. A área de exposição, ela conta muito dessa evolução, né? Você acompanha essa evolução do mercado pela área de exposição. Quem está expondo, quem saiu dali cresceu, né? Você entende muito como que o mercado está caminhando por aí. E você tocou num ponto muito importante que a gente fala muito na Finalog, que é também o seguinte, não adianta você ter toda a tecnologia do mundo e você não saber ler aqueles dados. Né? Uma coisa que a gente fala, você estaciona uma Ferrari na tua garagem, mas você não sabe guiar. Então, o que adianta? Você fica olhando para ela todo dia, é lindo, mas não funciona para nada, né? Não te leva a lugar nenhum. E os dados é mais ou menos isso. Você vai lá, você tem um monte de tecnologia, você coleta um monte de dados, mas você faz o quê com aquilo? Então, assim, análise de dados é outro fator super importante, outro profissional super importante que você tem que ter dentro do seu escritório, do seu departamento jurídico, que é usar aqueles dados a seu favor, né? Para o seu negócio, né? Então... Quem tem isso hoje? Quantos escritórios tem? Pouco. Isso é pouco. Pouco. Caso prático. Pouquíssimos. Nova ocupação. Quantos tem? Mas já está acontecendo. Já está acontecendo. É um profissional que tem que existir, que é o profissional realmente de usar os seus dados, saber como eu vou usar aqueles dados para a melhor direção do meu negócio. Mas você falou, porque as faculdades não ensinam gestão, né, para os advogados. Qual que é a programação da feira em relação aos cursos voltados para a gestão, né, que a feira é curta, então ela não vai oferecer um curso completo, com uma carga horária maior, mas qual é a programação para esses dois campos, para gestão e para IA? Não, hoje assim, a feira ela é sobre isso. Sim, mas qual que é a programação? Que tipo de eventos a gente tem durante até para quem não conhece a feira ainda, né? Tá. Como que ela funciona em termos de as salas, né? Tá. Ela tem workshops. A Fenaló ela tem dois modelos de visitação que você pode, participação na Fenaló. Uma é que realmente você como congressista, o congressista ele te dá acesso a 10 salas de conteúdo, você pode ir migrando de uma para outra e participando de todos os conteúdos, né? Durante 3 dias você pode acessar todas as salas. Explica um pouquinho como elas funcionam. O conteúdo todo voltado para gestão. Então a gente tem uma sala que a gente discute só gestão de pessoas, uma sala que a gente discute gestão de contratos, gestão do contencioso, uma sala só de case de sucesso de departamento jurídico, então cada um apresenta seu case, uma sala sobre inteligência artificial, automação, nossa, são tantos assuntos que a gente até, governança e compliance, contratos, né, já falei, enfim. Então, todas as salas, elas permeiam esse assunto de business. A gente vai ter uma sala de legal business, que só vai discutir, de fato, assuntos ligados à gestão do seu negócio, então desde parte financeira até... Enfim, toda a parte de planejamento estratégico, uma sala sobre marketing, sobre posicionamento e valor, né? Como é que você quer se posicionar no seu mercado. Então, todas as salas elas têm... funcionam online também? Não, elas são todas presenciais. Só presencial. Você pode migrar de uma para outra conforme a sua necessidade. A gente tem um aplicativo que você vai buscando quais são as palestras que te interessam, você vai montando ali sua agenda. E a outra forma de participação é como visitante. Essa é uma participação gratuita. Então, ele pode se credenciar como visitante, ele tem acesso a toda a área de exposição. Ou seja, pode falar ali com os nossos 150 expositores e nós temos 2 palcos gratuitos. Então, quem vem como visitante também pode participar desses 2 palcos gratuitos, que você também tem um pouco do que está sendo discutido nas salas do Congresso, porém em palestras mais curtas, mais abordando drops, exatamente, mas abordando todos os assuntos da gestão também. Então, essas são as 2 formas de participação. Não basta estudar direito, né? A gente tem que aprender gestão, aprender tecnologia, saber como de mercado, de marketing você já falou que no Frei Caneca. Isso. Fala para nós, já para o pessoal colocar na agenda aí. 22 a 24 de outubro, no Centro de Convenções Frei Caneca, em São Paulo. Último ano no Centro de Convenções Frei Caneca, depois a gente conta para onde a gente vai, mas 22 a 24 de outubro, sempre nessa época do ano. Castilho, vamos fazer aqui o momento chat GPT, vamos lá. O momento IA. E Marcelo, estamos colocando aqui o momento IA. Né? Vamos ver como é que vai ficar aqui, porque daqui a uma ajuda de marketing. Então vamos ver aqui, peraí. Vamos ver. GPT, boa tarde. Quem você está vendo aqui? Estou vendo uma pessoa sentada, sorrindo, parece uma apresentação ou painel. Eu sei que você não pode identificar a pessoa, certo? Exato, não posso identificar ninguém. Lembrando que uma vez você me identificou errado, mas tudo bem. Esta aqui é a Maju, Maria Juliana Prado Barbosa. Você consegue trazer informações sobre ela para mim?
Claro, a Maria Juliana Prado Barbosa, conhecida como Maju, é uma profissional de destaque na área de comunicação e marketing. Se quiser detalhes específicos, como carreira ou projetos, posso ajudar. Hoje ela está na frente de uma grande feira. Você sabe o nome dessa feira? Se for uma feira recente, posso dar uma olhada rápida. Quer que eu procure? Por favor. Olha. Então, a Maju é a CEO da Fenalô, a maior feira e congresso jurídico da América Latina. Ela compartilhou recentemente um artigo sobre o uso de mídias sociais para construir autoridade jurídica. Entendi, eu estou com ela aqui agora. Qual seria uma boa pergunta para eu fazer para ela aqui no podcast? Você poderia perguntar sobre as principais tendências no mercado jurídico que ela tem observado, ou sobre como as mídias sociais estão transformando a comunicação no direito. Obrigado. Tá feita a pergunta. Isso a gente vai falar também numa das salas da Fenaló de posicionamento e valor, que é a mídia social hoje, né? Não tem como ela te constrói, ela te dá o posicionamento que você quer nesse sentido. Mas tem que ter constância, você sabe bem disso, né, Renato? Tem que ter constância, tem que ter conteúdo importante, não basta só você... Disciplina. Disciplina, exatamente. Então, hoje é parte importante do negócio. Eu vejo muito negócio de escritório como consultório médico, né? Assim, uma clínica médica, né? São negócios que a gente, às vezes, vê muito parecido nesse sentido. Eles também têm essa construção de valor através de mídia social e trabalhar com cliente, posicionamento, né? Honorários. Então, a gente trabalha, se enxergar como de fato uma empresa, um negócio. Então eu tenho um outro evento também para médicos, né? E a gente trabalha muito parecido essas duas partes de gestão. Mas médico é pior que advogado, porque advogado ainda tem algumas noções de gestão, de tributário, de mais ainda na faculdade, né? Médico não Exato, tem... agora médico não tem a menor ideia de nada. Ele sai da faculdade completamente. E ele vai ter que administrar um consultório que é uma empresa, né? Que tem Exato. todos às vezes, os muito fluxos grande. de uma empresa, né? Exato. Marketing, comunicação, mídia social, enfim. Mas então todo mundo tem que ter rede social? Não necessariamente a mesma rede social, acho que depende de público que você quer alcançar, né? Hoje a Fenalô, por exemplo, ela está presente hoje no LinkedIn, no Facebook, no Instagram e no TikTok. A gente também começou no TikTok para você ter um público jovem vindo aí muito importante. Então, nós marcamos presenças nessas redes sociais. Então, acho que você depende também com o que você quer falar, onde que você quer chegar, né? Mas a mídia social, ela é parceira para te ajudar a chegar aonde você quer. Então, ela não define nada. É você que define aonde você quer chegar e ela vai te ajudar a te posicionar naquilo que você quer. Mas tem que ter estratégia, né? Não dá para simplesmente... O pessoal pergunta para mim, Renato, como é que você faz suas redes sociais? É minha amada, Roberta Faria Lima Opsi Blum, que está aqui sempre junto com a gente, né? Que eu amo tanto, que faz a gestão das minhas redes, né? E há quanto tempo, né? Eu tenho as redes? Há muitos e muitos anos. Então, tem uma consistência também. Dá trabalho. Isso, dá. A minha esposa está comigo 24/7, então quantas vezes eu falo, precisamos fazer um vídeo disso. Às vezes sábado, 9 horas da noite, a gente faz o vídeo disso porque saiu uma polêmica, etc. Provimento 205 da OAB, que são as limitações que a gente tem no nosso marketing, na nossa comunicação. A Roberta não é advogada, é economista, mas passei várias vezes com ela sobre o provimento 205, decisões do TED. Isso foi algo que mudou também muito, né? Com o provimento você já conseguiu ter outras ações e entender melhor o que você também... Então, assim, tem caminhado, por isso que eu digo, tem... né? Exatamente. Tem avançado. Exato. Castilho, estamos chegando ao final. Estamos chegando ao final, uma pena, mas foi uma alegria poder saber um pouco mais, né, desse sucesso que é a Fenalô. Então, parabéns pelo seu trabalho, pela dinâmica, né, desse projeto que você corajosamente enfrentou na pandemia. E ele está de pé hoje como um referencial para toda a América Latina, né? Obrigada. Não só, hoje a gente... o direito, ele, por excelência, é internacional, né? A gente não tem mais muros, então é uma feira nacional, mas que tem uma tendência grande aí de ser uma feira, quem sabe, mundial, né? É importante você falou, hoje a Fenalô ela é uma feira nacional mesmo, a gente tem
a gente tem lá na feira, não sei se vocês já viram um mapa logo na entrada, que todo mundo coloca uma bolinha no estado que veio. A gente tem presença de todos os estados em números expressivos. Não é que você fala, eu tenho uma pessoa que veio daqui, não. Em números expressivos, a gente tem presença de todos os estados na FENALO. Então, isso é muito importante porque você vê o alcance que as pessoas estão querendo se especializar e procurar. E eu te agradeço muito pelas palavras, por me receber aqui e dizer que a FENALO não sou eu, né? A gente tem um grupo de conselheiros, ao qual também o Renato faz parte, que nos ajudam a passar aí o ano, entender as demandas e para onde a gente vai, para onde a gente vai caminhar. Então, assim, o meu conselho é muito importante. A gente tem 550 palestrantes, mais ou menos, que são quem nos ajudam a construir essa agenda também, e os nossos expositores que, né, trazem bastante dos rumos que vai tomar a gestão. Mas não tem uma boa sinfonia, uma boa orquestra sem uma maestrina. Então, obrigada. Tá aí o sucesso da feira, parabéns. Obrigado pelo bate-papo, foi muito interessante, muito bom. Acho que principalmente para quem está começando a carreira é interessante, importante saber, né, como precisa acompanhar o mercado, como precisa se atualizar. Então, cada vez mais, e é bom a gente ter esse recado, dar esse recado para... Eu penso sempre em quem está começando, né? Acho que os grandes escritórios já têm uma cultura, os departamentos jurídicos também, e todo mundo tem que se atualizar, tem que ficar atento, porque não é ter medo de IA, ter medo de tecnologia, ter medo de ficar parado. A gente tem que estar em movimento sempre, né? E você trouxe aqui um pouco dessas ideias, né? Que a FENALO, ela ajuda, né? Ajuda muito as pessoas a se atualizarem, a se manterem atualizadas. Então, exato. Acho que a FENALO caminha muito com o mercado, né? Então, para onde ela está indo é onde o mercado está indo. Então, é um reflexo importante disso. Obrigado, Maju. Obrigada a você. Obrigada, Castilho. Obrigada, Renato. Maju, super obrigado. Eu só não contei para ela ainda que a IA vai dar uma sacudida no mercado mais intensamente, e acho que a gente não vai ter 2 FENALOs, acho que umas 4 por ano, por aí. Tomara. Mas depois a gente conversa, né? Maju, obrigado por ter vindo. Obrigada a você. Isso é uma alegria, parabéns. Obrigada. Por tudo que você fez e até onde você chegou, que Deus te abençoe muito. Obrigada a vocês por me receber. Pessoal, até a próxima. Fiquem bem, fiquem com Deus. Grande abraço, ainda Abraços. digital, mas em breve, quem sabe, receberemos vocês na FENALO com um abraço Espero todos vocês. presencial. Tchau.